sei por qual motivo o vídeo anterior não teve áudio. Então, basicamente, estequiometria nada mais é do que o cálculo estequiométrico, a relação matemática entre os participantes de uma reação. Aqui nós temos os esquemas de estudo, né? Em que a reação tem que estar balanceada. Os coeficientes eles são diretamente proporcionais a mol, né? Toda vez que uma reação balanceia, a gente altera o valor desses coeficientes e eles são diretamente proporcionais a mol, como eu disse, e a moléculas também. Eles não são diretamente proporcionais a grama, tá, galera? Então, por exemplo, eu posso dizer 10 mols, 30 mols, 20 mols, 30 mols. Posso, mas eu não posso escrever, por exemplo, 10 gramas, 30 gramas, 20 gramas e 30 gramas. Eu não posso fazer isso, tá bom? Com litros eu também posso, desde que isso valha para gases, tá, galera? Para gases isso também pode ser utilizado, beleza? Aqui também nós podemos dizer que para transformar em grama, vamos lembrar, número de mols vamos calcular é a massa em gramas pela massa molar, que o Carlinho brinca que é a fórmula da vovó. Então, naquela fórmula, o que é a massa em gramas? A massa em gramas é o número de mols vezes a massa molar. Então, ó, se você tendo o número de mols e você tendo a massa molar, um vezes o outro você chega na massa em gramas, que foi exatamente o que essa tabela está dizendo para nós. Legal? Então, ó, 1 vezes 40, a massa molar 46U, 1 vezes 46, 46 gramas. Cada O 16, 2 vezes 16, 32, 3 vezes 32, 96 gramas. E aqui dá 44U, 2 vezes 44, 88 gramas. E cada H, 2 vezes 1, 2, 1 O 16, isso aqui dá 18, 3 vezes 18, 54 gramas, tá? Também é diretamente proporcional ao número de moléculas. Então, por exemplo, se aqui for 6 vezes 10, 23 moléculas, aqui 6 vezes 10, 23 moléculas, 3 o triplo, 18 vezes 10, 23. 2 o dobro, 12 vezes 10, 23, 3 o triplo, 18 vezes 10, 23. Quando a gente fala de gases, só vale somente para gases. Na CNTP, no caso, você pode fazer diretamente proporcional. Então, o número de mols ele é diretamente proporcional ao volume de um gás, tá? Independente de que gás seja. Vamos lembrar que na CNTP, 1 mol de gás sempre vai ser 22,4 litros. Então, você tem 3 mols de gás, 3 vezes 22,4 litros, 2 mols de gás, 2 vezes 22,4 litros, e assim sucessivamente, tá? No caso do C2H6O líquido, não podemos fazer isso, essa relação, porque não é gás, e água também não, porque não é gás. Bacana? Aqui nós temos algumas relações, ó. Relações entre mol-mol, diretamente proporcional ao coeficiente. Relação mol-massa. O que eu aconselho que vocês façam? Transformem a massa em grama para mol e faz a relação com mol. Por exemplo, quando ele fala assim, 138 gramas de etanol. Pega a massa em gramas, divide pela massa molar do etanol, que é 46, isso vai dar 3 mols. Então, por exemplo, 1 está para 3 mols, 3 está para 9 mols. Simples assim, a gente não perde muito tempo. Relação massa-massa, converta os dois para gramas, igual eu expliquei lá em cima. Então, por exemplo, aqui o coeficiente é 1, a massa molar aqui é 16. 1 vezes 16, 16 gramas. Aqui a massa molar é 44. 1 vezes 44, 44 gramas. Então, 16 gramas está para 44 gramas. Se for 80, 80 é 5 vezes maior, então aqui vai ser uma massa 5 vezes maior também. Simples assim, beleza? Quando a minha relação for com massa e volume, minha dica, converta para mol. É muito mais fácil trabalhar com mol. Então, nós temos 20 gramas de sacarose. A massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Então, isso vai dar um valor que você vai calcular em 0, alguma coisa, né? Então, 1 mol está para isso, 12 mols está para algo 12 vezes maior. Achou o número de mols, multiplica por 22,4. Vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente não perder muito tempo. Então, por exemplo, vamos selecionar a calculadora aqui. Vamos deixá-la aqui no cantinho, ó. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então, por exemplo, 20 gramas de sacarose dividido por 342, que é a massa molar da sacarose. Isso vai dar 0,05847, enfim, 0,585 mol de sacarose. Como 1 está para isso, 12 vai ser 12 vezes maior que isso. Então, vezes 12. Aí você vai achar o número de mols do CO2. Aí, como é CNTP, você multiplica, né, por 22,4, né, porque é CNTP.
vai dar esse valor aqui, ó, 15,7 litros. Professor, se não for CNTP, você vai jogar na fórmula de Clapeyron. Aí o que a gente vai fazer? Pega o número de mols daqui, né, e joga na fórmula de Clapeyron. Só que aí ele vai ter que te dar a pressão e vai ter que te dar a temperatura. O número de mols você já achou, pressão ele te deu, acha o volume. O número de mols você achou, R sempre 0,082 e o T é a temperatura em Kelvin que ele tem que te dar, tá bom? Bom, vamos reduzir a calculadora. Relação massa com moléculas. Pega essa massa, converte para mol, ou pega essas moléculas e converte para mol. Vamos lembrar que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, por exemplo, ele pergunta assim, ó, a quantidade, pede-se a quantidade em gramas de fosfato de sódio, que é esse cara aqui, ó, a quantidade em gramas dele, produzido ao se utilizar 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, vem cá, o que a gente vai fazer primeiro? Converter isso aqui para mol. Então, 1 mol, 6 vezes 10 a 23. 2,5 vezes 10 a 23 moléculas, quantos mols será? Então, a gente pega a calculadora, divide 2,5, vamos zerar aqui, divide 2,5 dividido por 6, porque 10 a 23, você já corta com 10 a 23, você transforma isso em mol. Então, isso vai dar 0,416 mols aqui, beleza? Como o coeficiente é igual, então aqui também vai ser 0,416 mols, legal? Para transformar isso em grama, só pegar esse mol que você acabou de achar e multiplicar pela massa molar. Então, ó, vamos recordar os passos. Dividir isso aqui por 6 vezes 10 a 23, achei o número de mols, beleza? De H3PO4. Como os coeficientes são iguais, os números de mols também o serão. Então, aqui também vai ser 0,416 mol, multiplicando pela massa molar. A massa molar é 164, então vezes 164, você acha a massa em gramas 68,3, beleza? Aqui, relação mol com moléculas. Tranquilo. 5 mols de ozônio. Quantas moléculas de oxigênio? Vamos lá. Ozônio e oxigênio têm o mesmo coeficiente, então eles são proporcionais igualmente a mol. Então você tem 1 mol de ozônio, 1 mol de oxigênio. Se você tem 5 mol de ozônio, você também tem 5 mol de oxigênio. Legal? Como ele quer o número de moléculas, você multiplica por 6 vezes 10 a 23. Isso vai dar 30 vezes 10 a 23 ou 3 vezes 10 a 24. Legal? Simples assim. Relação molécula com molécula. Pode fazer relação direta, porque molécula, tanto molécula como mol, tem relação direta com o coeficiente. Então eu falo, você tem 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Quantas moléculas de NO? Então repara aqui. Aí você tem aqui. Ele converteu isso para mol. Beleza, então pensa assim. Ó. Se você tem... calcula o número de moléculas de NO formada com 3,6 moléculas de oxigênio. Então, coloca 3,6 moléculas embaixo do oxigênio e coloca o X. Pode fazer direto. Pá, pá. Então, vai ficar 2 vezes 3,6, que vai dar 7,2, dividido por 2,5. Aí o valor vai dar 2,88. Beleza? Pode fazer relação direta com o coeficiente sem problema nenhum. Legal? O que mais que a gente tem aqui? Quando relação volume com volume? Bom, se são gases, galera, se forem gases, pode fazer relação direta com o coeficiente também. Se forem gases, tá? Se não for, não faça. Então ele pergunta, ó, para 6 litros de NH3, 6 litros de NH3, conhecida a reação de obtenção, qual o volume de gás de hidrogênio? Então, 3 mols de... Ambos são gases, beleza? Então, ok. 3 mols de hidrogênio e 2 mols de NH3. Se você tem 6 litros de NH3, quantos litros de hidrogênio? Regra de 3, então vai ser 2x igual a 18, x igual a 9, bacana. Se não for na CNTP, ele tem que te dar temperatura e ele tem que te dar pressão. Então, fique tranquilo quanto a isso. Você vai achar o número de mols e vai jogar na fórmula. Então, ele pergunta. Fazendo reagir HCl com CaCO3, foram obtidos 3,1 litros de gás, medidos a 37 graus Celsius, que é 310 Kelvin, e pressão 0,82 atm. Beleza. O que acontece? A pergunta é qual a massa de carbonato de cálcio que reagiu. Simples assim. Então, você tem o volume do seu gás, ó. Você tem a temperatura do seu gás e a pressão do seu gás. Jogando no Clapeyron, você acha o número de mols do seu gás, que deu 0,1. Então, 0,1 mol. Então, o raciocínio é o seguinte, ó. 1 mol de CaCO3, 1 mol de CO2.
Se você tem 0,1 mol de CO2, que é o seu gás em questão, né? Que é o seu gás em questão, você também vai ter 0,1 mol de CaCO3. 0,1 mol de CaCO3 vezes 100, que é a massa molar, isso vai dar 10 gramas. Legal, pessoal? Que mais? Aqui já envolve energia liberada absorvida, mas a gente vai trabalhar isso quando eu vou falar de entalpia para vocês. Isso ainda vai acontecer ainda, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Ele pergunta assim: por meio da estequiometria, pode-se calcular, exemplo, a massa de hidroxiquinona necessária para que sejam liberados 306 kJ de energia. Então ele fala assim, ó, quando você reage 1 mol de hidroxiquinona, se você calcular a massa molar 6 vezes 12, 72. 6 vezes 1, 6. E 2 vezes 16, 32. Então, 72, aqui vai ser 72 com 32, 72 com 6, 78. 78 com 32 vai dar 110. Então, 1 mol de hidroxiquinona, que são 110 gramas de hidroxiquinona, libera isso aqui de energia. A pergunta é, para liberar 306, quantos gramas de hidroxiquinona eu vou precisar? X, 165 gramas. Pessoal, peço que vocês façam esses exercícios. Qualquer coisa, manda para mim, tá bom? Vou estar à disposição de vocês. Lembrando que quando não tem aqui nada, é 1, ok? Coeficiente 1 aqui, coeficiente 1 aqui, beleza? E para transformar em gramas, o coeficiente vezes a massa molar do composto. Por exemplo, esse composto vai ser C. Então, C6, H, e aqui não tem H, porque aqui tem um H. Então, vai ser C6H5, C6H5OH, ou seja, C6H6O. Beleza? Essa é a fórmula dele, calcula a massa molar, vezes o coeficiente, se transforma em massa em gramas. Pega essa massa molar, multiplica pelo coeficiente, massa em gramas. Aí você vai ter 2 massas em gramas. Aí a pergunta do exercício, qual a massa de fenol, X embaixo da massa que você calculou aqui, necessária para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico? Então você vai achar isso, beleza? Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Forte abraço, galera, e desculpa o primeiro vídeo não ter áudio, tá? Não sei por qual motivo, estou gravando esse outro rapidinho por esse motivo, tá bom? Forte abraço e vejo vocês em breve, galera.